Olá turma, sou o Bucis do PIB de vocês e hoje lhes trago um vídeo com intuito motivacional, usando algumas situações aleatórias a fim de contextualização do conteúdo de funções, sem toda aquela formalidade matemática. Vamos iniciar com as de primeiro e segundo grau. Mas agora vamos lá! Então eu bolei um problema com a seguinte introdução. Um vendedor de carros de certa empresa possui um salário mensal fixo de R$ 950. Além disso, recebe uma comissão de 3% sobre o valor de suas vendas. Bom, então devemos interpretar esse problema. O vendedor, independentemente do seu desempenho nas vendas, ele já tem R$ 950 garantido. E vamos chamar esse salário fixo de S e escrevê-lo em função das vendas V, da seguinte maneira: S em função de V é igual a 950. Percebe-se aqui que não há uma variação em função das vendas e a gente chama esse tipo de caso de função constante. E a gente vai observar agora o gráfico proporcionado por esse tipo de função. E ali no nosso famoso eixo X eu coloquei as vendas em reais e no eixo Y eu coloquei o salário, também em reais. E a gente vê que o gráfico dessa função salário em função das vendas, ela é paralela ao eixo das vendas, cruzando ali o eixo do salário em 950. O que significa isso? Nada mais do que estava escrito anteriormente, que independente do quanto ele vender, o salário dele não vai mudar. Como nós chamamos o valor das vendas de V, vamos observar o que acontece se a gente expressar o número de vendas em função do número de vendas. Então, parece bem óbvio, mas a gente tem aqui um caso de função identidade. De forma resumida, para qualquer quantidade de vendas, o resultado será a própria quantidade de vendas. Então a gente tem aqui um eixo que representa as vendas e o outro eixo que também representa as vendas. E o gráfico gerado por isso é chamado de reta bissetora. Por que bissetora? Porque ela divide esse primeiro quadrante, que é o quadrante positivo, em duas partes exatamente iguais. Ou seja, ali a gente tem um ângulo de 90 graus, então essa reta ela vai dividir em dois ângulos de 45 graus. Agora a gente quer a comissão C em função do valor das vendas. Para isso a gente precisa relembrar da conversão de porcentagens para decimais, que consiste em dividir uma porcentagem por 100. Nesse caso a gente tem a porcentagem de 3%. Então a gente tem que a comissão em função das vendas é 3% das vendas. Isso significa que é 3 sobre 100 multiplicado pelas vendas, ou seja, 0,03 multiplicado pelas vendas. Então, nesse caso, a função comissão ela depende diretamente das vendas. Chamamos esse caso aqui de função afim sem o termo independente, porque não tem nenhuma constante somando ali, tem apenas uma constante multiplicando a variável. O gráfico obtido por essa função anterior ali é uma reta também com uma inclinação bem baixa em relação ali ao eixo X, um pouco mais e encostava. Finalmente a gente pode deduzir uma expressão geral para calcular a renda mensal, que a gente vai chamar de R, desse vendedor, em função das suas vendas. Ela é dada pela soma da comissão ao salário fixo. Então a gente tem que a renda em função de V é a soma da comissão em função das vendas mais o salário em função das vendas. Então, substituindo ali o valor da comissão e do salário, a gente tem que a renda do vendedor é 0,03 vezes as vendas mais 950, que é o salário dele. E isso é chamado aqui de função afim completa, pois possui a tal constante somada à variação. Então a gente vai comparar o gráfico dessa aqui com o anterior. Comparando os dois gráficos, o anterior com esse aqui, a gente observa que a inclinação é a mesma. Só que esse aqui ele está um pouco para cima. Chama-se transladado. Mas quantas unidades? São 950 unidades, que é justamente o salário inicial do vendedor.
Como aspecto geral das funções observadas, a gente percebe que são todos gráficos que geram linhas. E o número que multiplica a variação, que no nosso caso eram as vendas. Esse valor que multiplica a variação, ele determina a inclinação da reta. E o termo independente que está somando a essa variação, ele vai mostrar onde que o gráfico cruza no eixo Y, que é justamente onde inicia ali o salário do vendedor, no nosso caso, que é o 950. Agora, segunda parte desse mesmo exercício, depois da gente desenvolver todas as funções por trás do problema. No mês de maio, as vendas não iam bem. Então, seu patrão lhe disse, no caso, o patrão do vendedor, lhe disse que sua renda total nesse mês seria a metade da comissão sobre as vendas recebida em janeiro do mesmo ano. O vendedor ele sabia que recebeu R$ 4.300 de comissão no mês de janeiro. E no atual mês ele já havia vendido dois automóveis nos valores de 26.300 e 32.700. Então ele indagou-se sobre a veracidade das palavras do seu chefe. E caso realizasse alguns cálculos, o que ele concluiria? Aqui a gente tem que o intuito do exercício é verificar se o vendedor foi injustiçado ou não pelo seu patrão, de acordo com o salário que ele ia receber naquele mês. Então aqui, se a renda será a metade de 4.300, a gente tem que a renda ela é igual a 0,03 vezes as vendas mais 950, que é o salário inicial dele, igual a 4.300 dividido por 2. Essa renda a gente achou antes, né, nas funções. Então, a gente vai agora resolver uma equação do primeiro grau. Já não é mais uma função, a gente tem uma igualdade. O que a gente vai achar quando resolver essa equação? Qual que foi os valores das vendas de acordo com o salário que o patrão disse que ele vai receber. Depois comparar com as vendas reais. Então vamos lá. Resolvendo essa equação, a gente tem que 4.300 dividido por 2 é 2.150. Aí aquele 950 a gente somou, subtraiu no caso 950 em ambos os lados. A gente ficou com 0,03 multiplicado pelo valor das vendas é igual a 2.150 menos 950, que no final é igual a 1.200. Agora, dividindo ambos os lados por 0,03, a gente vai obter que V, que é o valor das vendas de acordo que o patrão disse, ele vai ser 1.200 dividido por 0,03. Então a gente obteve 40.000 fazendo na calculadora. Também não precisa, mas pode-se utilizar a calculadora. E então, ali a gente obteve que foi 40.000, de acordo com o salário que o patrão disse que ele iria ganhar esse mês. Ele deveria ter vendido 40.000 exatamente, para não ter injustiça nem para mais nem para menos. Só que, se a gente pegar o que ele afirmou já ter vendido, que foi um carro de 26.000 aproximadamente, ou de 32, a soma é exatamente 60.000. A soma sendo 60.000, ele deveria ganhar mais do que o seu patrão disse que ele iria ganhar, porque o patrão, pelas contas dele, considerou que ele teria vendido 40.000 e na verdade ele vendeu 60.000, ou seja, está sendo injustiçado pelo patrão. A gente pode observar essa injustiça graficamente também. Eu coloquei 2 pontos ali nas vendas do 60.000. Ele vendendo 60.000, o patrão propôs a ele o salário daquele ponto A e o salário que ele deveria receber do ponto B. E o ponto A ele está abaixo da curva. Estando abaixo da curva,
nesse caso, tá? Nesse caso, o vendedor estaria sendo injustiçado. Estando acima, ele estaria no lucro. Mas o correto é que o ponto esteja sobre a curva. A função do segundo grau, eu vou falar bem pouco sobre ela, em relação ao que tem para falar. Porque é bastante coisa, então eu escolhi um contexto bem simples para abordar alguns casos da função do segundo grau. O contexto vai ser então arremessos de projéteis, mais especificamente lançamento vertical, que de maneira informal é você jogar um projétil do alto de uma estrutura e ele está sujeito apenas à ação gravitacional, então se desconsidera, por exemplo, o atrito do ar. Um grande colaborador para o estudo desses arremessos de projéteis foi Isaac Newton. Inclusive, após muitas observações, ele deduziu a fórmula que a distância que um objeto vai estar do seu lançamento é dado pela equação. A distância é igual a gravidade multiplicado pelo quadrado do tempo dividido por 2. E hoje a gente tem ferramentas mais precisas que confirmam essa equação. E tem que lembrar também que, por exemplo, na Terra, a aceleração gravitacional equivale a 9,81 metros por segundo ao quadrado. E caso esse projétil seja definitivamente arremessado, ou seja, ele já sai com uma velocidade, basta somar aquela equação anterior, o produto da velocidade inicial pelo tempo. Ou seja, a gente vai ter que a distância é uma função que está dependendo do tempo, que é igual a gravidade multiplicada pelo quadrado do tempo dividido por 2, mais a velocidade inicial variando em função do tempo. E com isso, a gente pode saber qual a distância percorrida por um objeto após qualquer tempo, ou também saber quanto tempo um certo objeto vai levar para percorrer tal distância. E esse estudo não aborda só isso. Esse é o caso mais simplório que tem. O estudo de arremesso de projéteis aborda todos os tipos de movimentos, com mais variáveis, por exemplo, a resistência do ar, que já complica bastante os cálculos. E isso pode ser encontrado em qualquer livro de física. O gráfico de uma função quadrática do tipo ax quadrado mais bx mais c, vocês devem estar acostumados já com essa notação lá de equações no nono ano, mas o gráfico de uma função desse tipo é sempre uma parábola. Então fica a cargo de vocês uma pesquisa sobre a definição de parábola. E para esse vídeo eu não trouxe nem um exercício para esse tema, não esse vídeo, porque não compensa. São só exercícios para dar um tempo, calcula a distância, dar a distância, calcula o tempo. Então não compensa. E como curiosidade, então, eu trouxe a posição de um certo objeto de massa qualquer, porque a massa não influencia na posição, desconsiderada a resistência do ar. Então, em relação ao tempo, com base na aceleração gravitacional de 5 corpos do sistema solar. Deve saber que a aceleração gravitacional é com que força que um corpo te puxa em direção ao centro dele. E isso tudo depende da massa, do raio, da densidade. São bastantes fatores que influenciam na aceleração gravitacional de um corpo celeste. Mas, por exemplo, eu vou esboçar o gráfico da aceleração gravitacional aqui da Terra, da distância percorrida pelo objeto em relação ao tempo, com base na aceleração gravitacional terrestre. Depois da Lua, que é 1,67 metros por segundo ao quadrado, Marte, que é 3,72 metros por segundo ao quadrado, Júpiter, que é 24,8 metros por segundo ao quadrado, e a aceleração gravitacional do Sol, que é até engraçada, porque
Em um segundo você atinge a velocidade de um avião e passado alguns segundos você não atinge mais nada, porque você já nem existe. E ela é de 273,42 metros por segundo, que dá 900 quilômetros por hora de velocidade que você vai acelerar em um segundo. Então, em 5 segundos você está quase a 5.000 quilômetros por hora. Então, aqui estão os gráficos de cada corpo celeste dos 5 que eu falei. E fica como desafio descobrir a qual corpo celeste pertence a cada um desses gráficos e depois justificar o porquê que de tal corpo o gráfico ficou mais com uma concavidade mais aberta ou de outro com uma concavidade mais fechada. Então fica a cargo de vocês. Então é isso, pessoal. Essas foram as minhas contextualizações a respeito das funções de primeiro e segundo grau, com o intuito de despertar um maior interesse de vocês por pesquisar a respeito de mais aplicações, porque são imensamente vastas as aplicações desse tipo de função. Eu espero que vocês tenham gostado. Um abraço.